A cidade de Andradina possui várias pessoas que são conhecidas no cenário nacional, inclusive internacional. O Dr. Ademar Gomes é uma dessas pessoas, um dos maiores criminalistas que esse país conhece. E ele estará no programa Ponto de Encontro de hoje, porque recebeu a Comenda Moura Andrade, Comenda Antônio Joaquim de Moura Andrade, que é a mais alta honraria que pode ser atribuída a alguém pelo município de Andradina. Por isso, com vocês hoje, Dr. Ademar Gomes, advogado criminalista, nascido em Andradina. Você quer conforto, design, beleza, economia? Venha conhecer Alessandra Móveis e Decorações. Lançamentos, tendências e novidades. Tudo o que há de melhor para o seu lar você encontra aqui. Alessandra Móveis e Decorações. Venha conferir. Rua José Bonifácio, 1339. Fone 18 3722 2191. Em Andradina. Ouça! Cidade na memória 1 do seu rádio. Cidade. E na sua cabeça também. Quem espera alcança, eu tô pensando em você. Eu sou Ouça Cidade. Do sertanejo, O sol rachando, ao pop, do rock, vamos nos permitir. ao pagode. Chego chegando, a melhor em primeiro lugar. Repórter Barra Pesada, o repórter mais bem informado de Andradina e região. Cadeia nele, cana nele. Tudo o que acontece ou está acontecendo, ele está lá. Repórter Barra Pesada, para ele o crime não compensa. De segunda a sábado, 12:30, na SRC TV, canal 17. Barra Pesada, com Henrique Neto. SRC TV, aqui você se vê. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Encontro de hoje. Nós estamos com um entrevistado muito especial, que é o Dr. Ademar Gomes, um dos advogados mais renomados do país e reconhecido internacionalmente. Doutor Ademar, nós não vamos hoje falar dos casos de repercussão do senhor, né? O objetivo do nosso programa hoje é resgatar a sua origem como andradinense, até pelo título que o senhor recebeu ontem. Então, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Bom dia, Gil, bom dia a todos os telespectadores. É muito satisfação para mim, é com muita emoção que aqui hoje estou falando com você a respeito das minhas origens. Isso, cada vez que eu falo, me emociono, porque a minha origem é uma origem muito humilde. Eu me sinto muito bem em falar da minha infância, da minha juventude, e como eu cheguei a ser advogado em São Paulo. Então, doutor, falando em infância, vamos falar um pouco antes. Os pais do senhor, como é que eles vieram para Andradina e aí saiu como é que foi essa vinda do senhor para cá? Meu pai e minha mãe vieram do Piauí, de Jaicós, uma cidade do Piauí. E na ocasião, então, eles desceram em São Paulo, pegaram um trem e vieram parar em Andradina. Isso em 40. Então, é um desbravador, era um dos fundadores da cidade. Andradina estava ainda iniciando Andradina, né? Nós não tínhamos, naquela ocasião, meio de comunicações, né? Não tinha nem rádio a pilha. Então, meu pai chegou aqui em 40, a cidade tinha apenas 3 anos, porque Andradina foi fundada em 37, né? Aqui nasceu meu irmão mais velho, que é o Ariovaldo, depois nasceu uma irmã minha, a Laide, e eu sou o terceiro, e temos mais uma outra irmã também que nasceu aqui em 54. Todos os irmãos nasceram em Andradina. Meu pai chegando aqui, ele foi lavrador, morou num sítio aí, trabalhou de roceiro naquela ocasião. Depois ele veio para São Paulo e foi ser barbeiro
na rua Paz Leme. O primeiro salão dele foi na rua Paz Leme, ele não era dele de salão. Depois ele, na verdade, ele instalou um salão na rua Alexandre Salomão, depois. A minha infância foi uma infância muito feliz. Eu aqui em Andradina não tinha asfalto, era só areiões. Eu brincava nesse areião de Andradina, eu jogava bola, jogava futebol. Não dá para jogar o peão, porque era só areião na verdade. Mas tínhamos o papagaio, a pipa hoje chamando, né? Jogávamos pipa, caçávamos passarinho. E tinha o Pereira Jordão, tinha ali um riacho no Pereira Jordão, que eu ia lá várias vezes tomar banho com as criançadas. Eu tinha um amigo de infância, que Deus o levou, que era João Modesto. E eu e João Modesto andávamos aqui o dia todo com uma gaiola, em um alçapão para pegar passarinho. Tinha um passarinho dentro da gaiola, nós colocávamos numa árvore para pegar outros passarinhos. Era a nossa infância, era isso, jogar bola. Também, eu joguei muito futebolzinho aqui em Andradina. Né? Eu comecei a andar de bicicleta também jovem, mas era difícil andar de bicicleta ali porque era só areião, então não tinha como você realmente andar de bicicleta. Né? E eu tive aqui, entrei no meu colégio, foi o Francisco Teodoro de Andrade. Lá eu iniciei meus estudos. Eu era gago, completamente gago, eu não falava nada. E teve uma professora, que eu rendo minhas homenagens a ela, né, a saudosa professora Sinira Pacheco. Né? Então, ela teve uma paciência, ela morava na rua Alexandre Salomão, antigamente Sergipe, na rua Ceará, e fazia fundo com a casa que eu morava. Né? Então, eu saía do colégio, ia na casa dela, ela colocava um lápis aqui na minha boca e fazia eu falar. Então, eu aprendi a falar com ela. Eu era gago por completo, isso poucas pessoas sabem, só aqueles meus amigos de infância. Até eu tinha um apelido de Gaguinho na ocasião. E ela com um lápis aqui fazia com que eu falasse as palavras. Isso ela fez durante 2, 3 anos. A mulher, essa dona Sinira, professora Sinira Pacheco, foi uma santa, foi um anjo na minha vida. Então eu aprendi a falar com ela. E eu tenho realmente um remorso muito grande que eu fiz com dona Sinira em uma certa ocasião. Por quê? No primeiro ano escolar, ela disse, olha, vocês não podem prender pássaros, os passarinhos têm que voar, os passarinhos têm que viver, tem a vida deles, não podem ser prisioneiros, vocês têm que soltar todos os passarinhos que vocês tiverem em casa. Eu tinha a coleirinha, papacapinha, um canário, eu tinha alguns passarinhos, né? Vocês têm que soltar todos os passarinhos. Aí eu escutei o que ela falou, né, como um bom aluno, eu tinha um coleguinha meu, o Supliano, baixinho, muito meu amiguinho, né? Aí nós saímos da aula, eu falei, vamos soltar os passarinhos? Ele falou, vamos soltar da professora Sinira, porque não pode, né, prender os passarinhos. Aí eu falei, boa ideia. E como ela morava na rua Ceará, eu morava na rua Sergipe antigamente, e tinha uma cerca, né, de pau. Aí nós pulamos a cerca, fomos até a casa da dona Sinira e soltamos todos os passarinhos dela. Entendeu? Vem a cabeça de criança, né? Soltamos o passarinho dela. O esposo dela era um dentista, ou médico, se não me engano, né? Bom, e os passarinhos dela voaram, foram todos embora, né? Quando ela chega, à tardezinha, né? Ela viu que os passarinhos não estavam lá. Criou o maior problema. Aí ela foi na minha casa e perguntou se eu tinha soltado os passarinhos. A princípio eu menti, mas ela descobriu que foi eu que soltei os passarinhos, eu e o Supliano. Aquilo criou um problema tremendo para ela. Né? Eles tinham, na ocasião, vários canários. Ele tinha não só o canário do reino, que existia muito, né? Ele tinha o curió também, bicudo. Soltamos todos os passarinhos. Porque ela tinha falado, eu tinha na época 8 anos, 7 anos, eu achei que eu devia soltar os passarinhos dela. Então essa recordação realmente me traz assim um sentimento de culpa que eu fiz com a dona Sinira. Bom, com esse relato que o senhor fez aí, já deu para perceber assim, a emoção do senhor falando da sua infância na nossa cidade. E nós vamos falar no segundo bloco, doutor, a respeito de por que o senhor foi embora de Andradina, em que circunstâncias, mas isso nós vamos falar no segundo bloco. Eu estou conversando aqui com o doutor Ademar Gomes, o advogado que saiu de Andradina para o mundo e está hoje atualmente em São Paulo. Nós esperamos você para o próximo bloco.
Você quer conforto, design, beleza, economia? Venha conhecer Alessandra Móveis e Decorações. Lançamentos, tendências e novidades. Tudo o que há de melhor para o seu lar você encontra aqui. Alessandra Móveis e Decorações. Venha conferir. Rua José Bonifácio, 1339. Fone 18 3722 2191. Em Andradina. Tudo o que acontece no seu dia a dia, na sua rua ou na sua cidade, no seu bairro ou na sua balada. A informação procura você, onde você estiver. Para quem faz de tudo, para você que se informa. Um portal feito exclusivamente para você. Acesse www.lr1.com.br. Você no centro da informação. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro, hoje conversando com o doutor Ademar Gomes. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para nós, assim, em que circunstâncias e por que o senhor saiu de Andradina para ir para São Paulo? Bom, eu entrei no Banco Noroeste em 58. Eu era engraxate na ocasião, e eu engraxava o sapato girando do banco, seu Piato, e eu perguntei para ele: seu Piato, deixa eu trabalhar no banco? Ele falou: você é muito pequeno. Eu falei: mas deixa eu engraxar o seu sapato, então, todo sábado. Eu falei: vai na minha casa. Ele era solteiro. Eu engraxava o sapato dele todo sábado e também encerava a casa dele, no Banco Noroeste, aqui na rua Paz Leme, esquina com a Rio Branco. Eu engraxava o sapato dele e eu insistia para que ele me deixasse trabalhar no banco. Tinha 12 anos. Aí ele casou em seguida. E a dona Terezinha, que era a esposa dele, ela pediu que eu comprasse os pão para ela, fizesse as compras de casa, eu limpava a casa, e eu pedi para ela também. Aí foi inaugurada a agência nova do Banco Noroeste. Aí ele me chamou: você quer trabalhar no banco? Mas você é muito pequeno, você não alcança no balcão. Eu dou um jeito. Aí tinha uma bicicleta e eu fazia a entrega das correspondências. E eu fiz uma caixinha também para subir no balcão. Porque naquela ocasião você ia receber um cheque, você entregava o cheque e pegava uma chapinha e colocava atrás do número do cheque. Eu fazia isso, fazia depósito. Aí eu passei a trabalhar no Banco Noroeste como office boy, contínuo chamava-se na época, né? E eu trabalhei no banco, depois passei a ser funcionário do banco, e em 60 precisamente, né? Eu conversando, eu sempre tive vontade de vencer na vida, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa. E eu via que Andradina era um lugar pequeno para que eu pudesse projetar. Então eu pedi ao gerente, né, que eu fosse transferido para São Paulo, né, porque lá talvez eu tivesse mais espaço. Meus pais, a princípio, não gostaram. Meus pais não aceitaram isso aí, né? Mas, pai, eu preciso ir para São Paulo, eu quero continuar a minha carreira bancária. E fui para São Paulo, transferido. Isso no dia 20 de maio de 60, né? Com muita dificuldade. São Paulo, cheguei lá também, passei muitas dificuldades, porque eu trabalhava no banco, ganhava pouco, tinha que pagar condução. São Paulo já tinha, o trânsito tem hoje praticamente, guardado as devidas proporções, né? E trabalhei no banco até 62. Em 62, meu pai estava doente, eu saí do banco e fui trabalhar, vender carneiro, um teco da sorte na ocasião, era igual o baú da cidade, para ganhar um pouquinho mais, né? Em 64, meu pai veio a falecer. Em 64, com doença de Chagas. E eu fiquei, na verdade, arrimo de família, porque eu tenho um irmão que servia exército na ocasião, eu tinha uma irmã que não trabalhava, que era pequena ainda, que é a mais nova, e a outra, a do meio, eu realmente trabalhava e ajudava em casa. Então, essa foi a minha dificuldade. Aí, em São Paulo, após a morte do meu pai, eu já era contador, abri um pequeno escritório de contabilidade, com muita dificuldade também, eu passava nesse escritório, e assim foi continuando, né? Aí, quando foi em 67, eu fui trabalhar nas docas de Santos. Eu arrumei um emprego para trabalhar na doca de Santos. Por quê? Porque eu fechei o escritório, não deu certo. Eu era apontador em Santos. Chegava a mercadoria, eu tinha que conferir a mercadoria. Apontador.
Mas eu sempre gostei de estudar, entendeu? Aí eu terminei meu curso técnico em contabilidade, com as dificuldades todas que você possa imaginar, uma pessoa sem consciência financeira, né? Aí também nas docas durante um ano, aí uma pessoa pediu que eu trabalhasse numa empresa de contador dele, em Diadema. Aí eu fui trabalhar nessa empresa durante um ano e meio aproximado. Aí eu fiz concurso, na época era muito difícil você ter em faculdade. Nós tínhamos em São Paulo apenas 3 faculdades. Nós tínhamos na ocasião a PUC, a São Francisco e a Mackenzie, em São Paulo. Eu fiz na Mackenzie, eu passei, mas não pude pagar. Eu fiz no Largo São Francisco também, não pude pagar também, não tive condições de continuar os estudos no Largo São Francisco. Aí eu fiz em Bragança Paulista, foi uma das primeiras faculdades que foi aberta. Hoje se encontra faculdade em cada esquina, mas na época não tinha faculdade. Aí eu fiz em Bragança Paulista, eu saía de São Paulo para ir em Bragança Paulista, porque eu transferi minha residência para São Paulo. Andava todo dia 120 quilômetros aproximado, só para ir e para voltar mais 120 quilômetros. Então lá entrava às 7 horas, eu saía praticamente de ônibus, 5 horas da tarde, para chegar em Bragança Paulista e chegar em casa 2 horas da manhã. E no outro dia iniciar o trabalho. E eu fiz isso durante 5 anos, a faculdade. Me formei, entendeu? Tirei a carteira da ordem, fiz alguns concursos, passei 2, 3 concursos, mas por excesso de contingente não assumi a vaga. Fiz concurso até para procurador também municipal e do Estado. Passei, mas não consegui realmente alcançar assim, a classificação que era necessária. Aí iniciei, depois eu fiz direito, iniciei, na verdade, trabalhando como uma espécie de despachante. Tudo que era, você possa imaginar, você precisava viver. Eu colocava um anuncinho, né? Advogado, estagiário de direito, assessor a empresas em dificuldades, né? E eu comecei a trabalhar assim. Aí eu tive um caso, que eu nunca esqueço, foi lá que eu me informei 2 anos atrás, do Esquadrão da Morte. Estava no auge o Esquadrão da Morte naquela ocasião. Por quê? Vários policiais matavam as pessoas, né? Alguns bandidos, até inocentes também. E o delegado, Fleury, que comandava, segundo consta, o Esquadrão da Morte. E, na ocasião, então, apareceu um caso muito importante de um policial sendo julgado pelo Esquadrão da Morte. É o primeiro caso que havia aparecido naquela ocasião, para julgamento. E eu era advogado dessa pessoa, que era um policial, foi ser julgado, então eu fui fazer esse júri, entendeu? Mas com muita dificuldade financeira. E então eu fui fazer o júri e tive sucesso, absolvi então esse policial. Aí estourou na imprensa, e nessa cena eu mudei a vida um pouquinho. Por quê? Logo que eu absolvi, demorou 3 dias esse júri. Eu chegando, você quer saber, na minha casa, eu tinha uma Brasília velha. A hora que eu chego, a Brasília não estava na garagem. Eu pensei, minha esposa não está então. Já tinha minha filhinha Sandra. A hora que eu abro a porta, a minha esposa estava sentada no sofá, né? Ela sentada no sofá, falei, bem, cadê a Brasília? Ela não respondeu. Bem, cadê a Brasília? Como é que você quer ter uma Brasília se você não pagou? O oficial de justiça veio e levou a Brasília. Eu fiquei assim chocado. E ela falou, tem mais, hein? Você deve alugar da casa há 4 meses já. Meu pai é fiador, meu pai é operário, pessoa simples, e ele vai ficar chateado quando o oficial de justiça for em casa notificar ele. Aí depois de meia hora eu passo no Jornal Nacional, que eu tinha absolvido o Zé Guarda, eu estava saindo do fórum de Beca, entendeu? E a imprensa toda me fotografando, porque eu havia absolvido o caso do Esquadrão da Morte, um dos primeiros a ser julgado, e tinha várias acusações contra ele. Aí eu olhei no Jornal Nacional, eu saio do Jornal Nacional e fiquei triste, aborrecido, falei, puxa vida, eu estou na mídia e não consigo, na verdade, pagar um aluguel de uma casa, não consigo pagar a prestação de uma Brasília, né? E eu aqui não dormi à noite, foi um constrangimento tremendo para mim, né? Aí o que eu fiz? No outro dia procurei um advogado, o doutor da Silva Nunes, que ele fazia falências de concordata, um dos maiores da época. Aí eu fui Hélio, eu estou aqui, eu venho te implorar, preciso falar com você. Falei, mas você é um grande criminalista, como você vem trabalhar comigo? Eu falei, só que eu estou na miséria, eu não tenho condição mais de continuar, deixa eu trabalhar com você. E assim fui trabalhar com ele.
É uma história muito interessante e detalhada, né? Eu acho que isso que é importante, nós percebemos os detalhes de como foi complicada a vida do senhor. Mas, doutor, nós vamos continuar com a nossa conversa. O próximo bloco é sobre a sua comenda Antônio Joaquim de Moura Andrade, que o senhor recebeu, e nós vamos falar sobre isso. Não perca no próximo bloco essa entrevista com o doutor Ademar Gomes, que está conosco aqui no programa Ponto de Encontro. Eu espero você. Você quer conforto, design, beleza, economia? Venha conhecer Alessandra Móveis e Decorações. Lançamentos, tendências e novidades. Tudo o que há de melhor para o seu lar você encontra aqui. Alessandra Móveis e Decorações. Venha conferir. Rua José Bonifácio, 1339. Fone 18 3722 2191. Em Andradina. Música, notícia e entretenimento. Essa é a sua 760, Rádio Urupupungá. 24 horas no ar, com muita alegria e descontração. Manhã Maior, Fala Munhoz, A Cidade contra o Crime, Manhã Sertaneja, Alto Astral. E é claro, Padre Reginaldo Mazzotti. E muito mais. 760, a rádio que o povo escuta. Mais uma empresa do SRC. Quer saber onde estão as melhores ofertas? Onde comprar? Ofertas do SRC. Aqui você fica sabendo das últimas novidades, dos melhores preços e onde fazer suas compras. Ofertas do SRC. De segunda a sexta, à 13h, na SRC TV. SRC TV. Aqui você se vê. Estamos de volta para o terceiro e último bloco, conversando hoje com a doutora Ademar Gomes, que está conosco aqui, dando-nos a honra de sua presença. Doutora Ademar, uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é a respeito dessa comenda Moura Andrade, né? A comenda Moura Andrade é a maior honraria, o maior título que se pode dar a alguém aqui em Andradina. E o senhor teve a honra de recebê-la aqui na nossa cidade. E qual é o sentimento de ter recebido essa homenagem? Olha, isso não tem palavras. É indescritível o que aconteceu. Porque um menino que saiu de Andradina, engraxate, trilhou nos caminhos com muitos espinhos, né? Volta à sua terra natal, né? Para receber essa comenda, não tem palavras. Eu prefiro nem entrar nesses detalhes, porque isso me emociona bastante. E a emoção invade meu coração. Eu perguntei as palavras. Isso não tem o que falar. Você recebeu a honraria desta, e digo mais. Eu ontem na Câmara Municipal eu disse, essa honraria não me pertence. Pertence a todos os andradinenses. Pertence a todos que aqui radicam. Eu vou levá-la para São Paulo. Faço questão que eu quero ostentá-la no meu escritório. Farei questão que todos os andradinenses que lá forem, ou meus amigos de outros estados, de outras cidades, ou mesmo da capital, lá cheguem, olhem para essa honraria, que para mim é a coisa mais linda que pode acontecer, na verdade, no coração de um ser humano. Doutor Ademar, é impressionante, né? O senhor está falando aí e eu faço questão de comentar. O senhor realmente está muito emocionado, inclusive até com os olhos assim, lacrimejando, né? Então, isso prova o amor que o senhor tem para a nossa cidade e isso também já me ajuda com a próxima pergunta. O senhor nunca se desvinculou da cidade, sempre está aqui, passando pela nossa cidade de Andradina, e muitas pessoas de Andradina também têm muito acesso ao senhor lá em São Paulo. Isso se justifica também pelo amor que o senhor sente pela nossa cidade de Andradina? Olha, é coisa que não dá explicação. Eu vou lhe contar uma certa ocasião na França, eu dando uma palestra na Sorbonne, na França. Eu fui perguntado por um dos participantes, doutor, o senhor conhece 57 países do mundo, o senhor conhece centenas de cidades maravilhosas. Qual é a cidade mais linda que o senhor conhece? Qual é, na verdade, entendeu? A cidade que o senhor acha maravilhosa.
Eles pensavam que fosse falar França, Paris e outras cidades qualquer. Eu disse, olha, a cidade mais linda do mundo é a minha querida Andradina. Tinha 500 participantes nesse congresso. A cidade mais linda, maravilhosa, é aquela que eu nasci. Lá que eu joguei meu futebol, lá eu joguei minha bolinha de gude, lá eu tenho a minha infância, lá eu tenho a minha vida. É a coisa mais linda que tem a minha Andradina. Então isso faz um ponto de ligação com todos aqueles que aqui estão radicados. Eu recebo semanalmente 4, 5 pessoas de Andradina que vão me visitar. 4 ou 5 pessoas de Andradina que vão lá me visitar, vão lá tomar café comigo. E eu me sinto isso gratificante, muito feliz com isso, porque é uma coisa que você não consegue desprender, que é na cidade que você nasceu, onde você viveu. Isto você nunca irá esquecer, nunca. E é o que aconteceu comigo. Inclusive, e não é só também quem nasce em Andradina. Eu, por exemplo, não nasci aqui, eu nasci em Ilha Solteira, né? Na época meu pai era barrageiro, e as pessoas daquela época iam nascer no Hospital e Maternidade CESP. E eu também, doutor, moro em Andradina e tenho um carinho muito grande pela cidade. A gente gosta. Até eu tenho um programa na rádio e eu costumo falar das coisas que acontecem de bom na cidade. Porque nós temos, assim, quanta coisa boa que acontece diariamente e as pessoas muitas vezes não dão esse valor para a cidade de Andradina. Mas, aproveitando essa oportunidade do senhor estar aqui, eu também não posso deixar de fazer uma pergunta sobre essa exposição que o senhor tem na mídia, que é uma coisa que também nos orgulha muito ver lá uma andradinense dando entrevista para as grandes redes de televisão, rádios, jornais. Como é lidar, doutor, com a imprensa, com o assédio da imprensa lá na Grande São Paulo? Olha, para mim isso é comum, é corriqueiro. Eu chegando aqui, quando cheguei em Andradina anteontem, eu estava chegando no hotel, ligou uma televisão para uma entrevista comigo em São Paulo. Eu disse, só que eu estou na minha terra natal. Eu sou hoje um andradinense muito feliz. Eu não vou poder lhe conceder essa entrevista. Aí, em seguida, ligou uma outra televisão também para que eu falasse a respeito desses baderneiros que está ocorrendo em São Paulo, dessa baderna. Eu disse também, não posso dar essa entrevista. Então, hoje, segundo a imprensa, eles comentam que eu sou um formador de opinião. Não sei como é que conquistei isso. Não sei explicar, mas uma entrevista aqui, uma entrevista ali, sempre dando entrevistas e eles acham que eu sou formador de opinião. E na verdade acaba acostumando também. Acostumando, é verdade, acostumando. E por outro lado, tem uma assessoria muito boa, queria destacar aqui publicamente, né, a assessora do senhor, a Luciane. Eu acho que no status que o senhor está hoje, já está mais tranquilo, né? Eu acho que no início deve ter sido um pouco mais complicado. Doutor Ademar, a conversa nossa poderia, até vou deixar aqui o convite, numa outra oportunidade que o senhor voltar para Andradina, que o senhor venha para que nós possamos conversar um pouco mais sobre a sua carreira, mas nós estamos encerrando porque o tempo é curto. Eu quero mais uma vez dizer da minha honra, do meu prazer, do meu privilégio de recebê-lo no meu programa Ponto de Encontro. A honra é toda minha, o privilégio é meu em estar aqui e poder transmitir a vocês algumas palavras. Fiz tudo para que a emoção não invadisse realmente essa entrevista. Me desculpe de alguma coisa e um beijo a todos vocês andradinenses. Eu amo vocês todos andradinenses. Queria também dizer ao senhor que o senhor Nivaldo Franco Bueno fez questão que o senhor viesse a esse programa e me pediu que eu o entrevistasse. O doutor está muito emocionado, nós estamos encerrando mais um programa Ponto de Encontro, hoje nessa entrevista realmente marcante com o doutor Ademar Gomes, que recebeu a Comenda Morandrade, o título mais importante do município de Andradina. Eu agradeço a sua atenção, até o próximo programa Ponto de Encontro, aqui no SRC TV, e como sempre, eu espero você.